do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre. Hoje eu posso descer, deixar de descer, não foi? Obrigado, querido. Gente, muito bom estar aqui com vocês sempre. E na última vez que eu tinha uma palestra marcada aqui, eu confundi quarta com terça e não vim. Aí quem se ouviu foi meu pai. Está ali, graças a Deus eu sou filho do peixe, né? Então, agradecer a ele por ter me substituído. Ligaram para mim às 19h45, eu estava em casa, agarrado com o meu menino. Aí, quando eu atendi, eu disse: eu estou em casa. Eu estou em casa, eu esqueci completamente que hoje é quarta. Para mim, hoje é terça. Então, reiterando desculpas, querido. Reiterando desculpas. Gente, o nosso tema hoje é belíssimo, o nosso tema do mês todo é belíssimo, o nosso tema é Jesus. E levantar uma bandeira muito forte de entendimento de que a doutrina espírita ela não levanta uma bandeira diferente da de Jesus, ela simplesmente aprofunda alguns conhecimentos e alguns conceitos que o Mestre veio nos ensinar. Eu costumo dizer que às vezes a gente estuda tanto a doutrina espírita, que é a terceira revelação, que a gente não pratica nem a primeira, que é de Moisés, e a gente precisa de fato reconhecer esses ensinamentos, revisitar esses ensinamentos, para que a gente de alguma forma acelere o nosso processo evolutivo. Mestre e Senhor. Eu mostro aqui agora a parte da Bíblia que fala de Jesus dizendo: vocês me chamam de Mestre e de Senhor, e tem razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. O Mestre dos Mestres, o Espírito mais puro que pisou na terra, encarnou na terra, nosso grande Espírito gerenciador da nossa terra, planeta de expiação e prova, que tanto nos ama, que tanto nos quer no caminho certo, ele dizia: eu ajoelhei e lavei os pés de todos os meus discípulos. E muitas vezes esse é um desafio das nossas vidas, porque é o desafio entre o orgulho e a simplicidade, entre o orgulho e a humildade. Na verdade, o que Jesus quis falar foi sobre esses dois grandes paradoxos que a gente vive o tempo todo, não vive? A gente vive o tempo todo. Todos nós somos orgulhosos de alguma forma, não somos? Todos nós. Todos nós poderíamos pedir perdão de alguma forma para alguém que merece nosso perdão, e tem alguma coisa interna nossa que não deixa. É isso? Parece que tem uma coisa dentro da gente que diz: não, eu não posso, eu já fiz demais. Muitos de nós desistimos das nossas missões aqui na Terra por conta dos nossos orgulhos. Não desistimos? Desistimos. Simplesmente passando aquele velho e bom cheque datado, não é isso? Não dá para conviver com esse irmão, não dá para conviver com essa mãe, não dá para conviver com esse pai. Eu desisto de tentar assim, entender como está o espírito, como está o espírito. Entendendo que estamos no processo de reencarnação, que nada é por acaso, ninguém se encontra nessa vida por acaso. A gente devia ter humildade suficiente para reconhecer as nossas missões, humildade suficiente para reconhecer que as missões que a gente tem na Terra são exatamente nossas relações mais difíceis. Mas só que a gente tem algo cravado no nosso perispírito, e graças a Deus mesmo, a doutrina espírita veio explicar que coisa cravada tão forte é essa que nos paralisa e muitas vezes nos faz ser inflexíveis em relação ao que a gente precisa fazer, que a gente sabe que precisa fazer, sabe que precisa. Muitas vezes a nossa razão diz: você tem que perdoar, você tem que visitar, você tem que ir lá, mas parece que tem alguma coisa que nos segura, não segura? E Jesus, em sua fabulosa estrada de tantos ensinamentos, nos disse: eu lavei os pés. E por que você não vai lá e lava os pés daquela pessoa que te humilha tanto, que te faz tanto mal? Por que não você? Porque eu que sou o Senhor e o Mestre posso, e você que
nem é Senhor e Mestre ainda, não pode. Então, quando a gente fala de orgulho e humildade, a gente está falando que estamos todos dentro de uma certa caixa, não estamos? Estamos todos dentro de uma certa caixa da nossa certeza, das nossas convicções. A gente arruma desculpa para tudo, não arruma? A gente arruma uma história bonita para tudo, porque desculpa é feio, não? A gente arruma uma história bonita para tudo, uma explicação muito sensata, muito racional. E às vezes a gente usa Jesus, a gente usa o Espiritismo para fundamentar as nossas fugas da nossa missão. Às vezes a gente usa a doutrina para ainda mais reforçar o nosso orgulho. Nós somos impressionantes, não somos? Nós somos impressionantes. Quando a gente reconhece de frente ao espelho que somos absolutamente espíritos em estado de evolução, que somos absolutamente espíritos imperfeitos, quando a gente reconhece isso, a gente começa a ter um novo sentido de sim, eu preciso me transformar. O meu trabalho também é um trabalho do Espiritismo. Eu gosto de dizer que eu trabalho o Espiritismo disfarçado na minha vida profissional, né? Porque nas empresas a gente não pode falar que a gente está fazendo um trabalho espírita, senão a gente vai ser demitido, né? Mas a gente usa algumas ciências, né, que uma das ciências é o nosso funcionamento do cérebro, que eu queria compartilhar essa ciência com vocês, de como a gente funciona internamente, e queria misturar isso com espiritismo. Pode ser? Como é que nascem as nossas caixinhas? Como é que nascem as nossas certezas absolutas? Como é que nascem nossos preconceitos? Por que está lá? Nós espíritas, temos uma visão mais ampla de tudo isso, não temos? Temos uma visão mais ampla. Mas vamos agora ir para a ciência. Como é que é cravado e como é que a gente chega aos comportamentos que a gente tem perante a vida? Como é que a gente chega? A ciência diz que todas as pessoas, elas são absolutamente singulares, elas são diferentes. E essa obra de arte de Tarsila Amaral, ela fala exatamente isso, né? Somos fantasticamente diferentes. Mas sendo diferentes, existe um ponto em que a ciência está tocando muito quando se fala de felicidade. Porque a sociedade busca felicidade, não busca? A gente busca felicidade. Existe muito estudo sobre felicidade. E tem uma pesquisadora lá de Harvard, chamada Brené Brown, né, que ela estuda felicidade de maneira científica. Ela não mistura com religião. É de maneira científica. Eu adoro isso. Porque no final de tudo a ciência chega na religião. Mas a Brené Brown, ela estudou como as pessoas são felizes e o que é que faz as pessoas mais felizes do mundo. E tem um conceito de felicidade interna bruta. Eu disse, que coisa linda. Porque na verdade, felicidade interna bruta é viver Jesus, é viver o Cristo, é viver a caridade. Mas beleza, existe uma felicidade interna bruta que é calculada e de fato faz todo sentido. E ela descobriu que as pessoas mais felizes do mundo são as pessoas mais vulneráveis. Aí eu digo para você, qual é o seu nome? Rômulo. Eu digo, Rômulo, você é vulnerável. Isso é bom? Não. Eu digo para você, você é vulnerável. Você vai gostar? Vai dizer, não sou vulnerável não, sou forte. Né? Até Daniel, meu filho de 3 anos, vai dizer, eu sou forte, papai. Eu não sou vulnerável. E ela descobriu que as pessoas mais felizes do mundo são as que são vulneráveis. E vulnerável do ponto de vista de abertas. Vulnerável do ponto de vista de não fechadas em copos. Vulnerável do ponto de vista de acreditar que existe um novo jeito de fazer. Vulnerável do ponto de vista de estarem prontos para serem contestados e aceitar a contestação. Vulneráveis do ponto de vista de dizer você está errado e você dizer estou errado. As pessoas mais felizes são aquelas que não têm certezas absolutas. As pessoas mais felizes são aquelas que não têm essas amarras todas. Aí ela aprofundou, ela
pesquisa, e foi linda a pesquisa dela, porque ela passou 6 anos pesquisando quem são as pessoas vulneráveis. E as pessoas que mais estudam, que mais se intelectualizam, que mais são doutores e PhDs como ela tem 4 PhDs na ciência da psicologia positiva. As pessoas que mais estudam são as menos vulneráveis. Porque quanto mais eu estudo, até andar diferente eu ando. Ando diferente? Eu acho muito engraçado quando eu vejo algumas pessoas que têm 50 anos de espiritismo, né? As pessoas que parecem espíritos de luzes. O que dizer? Aí a pessoa fala, olha para mim e fala: Diogo, pergunta 532 do Livro dos Espíritos. Diz, qual é? Não sei não. Não sei nem que capítulo está. Eu sei que o papai obrigava a gente a fazer 10 perguntas por Evangelho no Lar. E com 80 Evangelho no Lar, basicamente a gente terminava o Livro dos Espíritos e começava de novo. E isso desde 5 anos de idade. E meu filho agora está tendo contato. E às vezes a gente, de tanto estudar, de tanto se intelectualizar, de tanto estudar os conceitos da vida, a gente se fecha pro resto. De tanto pensar que sabe tudo, o copo fica cheio. O copo fica cheio porque não cabe mais nada. Você ensina coisas para todo mundo. Você é um porto seguro de todo mundo chega para você, ó, como é que é isso na vida? Por favor, me ensina, por favor. E às vezes você estudou tanto e você não tornou-se vulnerável. Vulnerável para entender que existe algo maior do que você. Vulnerável para entender que existe mais conhecimento do que você imagina. E se mesmo que você decorou a codificação de Allan Kardec toda, você não sabe 0,1% do que se passa no universo que Deus criou. Quando a gente se vulnerabiliza, a gente se torna mais leve. Porque quando a pessoa vem falar com a gente não tem outra afirmação em relação ao que ela disse. Eu tenho uma interrogação positiva. Quando a pessoa vem falar com a gente alguma coisa, eu digo: é mesmo? O que é isso mesmo? Eu tenho uma interrogação positiva e não uma exclamação negativa que nega aquilo que a pessoa te disse. Tem gente que está tão preparada para ser intelectual, para ser vulnerável, né? Invulnerável, na verdade. Tem gente que está tão preparado que você diz uma coisa para ele e ele diz: não é bem assim. Olha, devido, não é bem assim. Eu tenho alguns amigos que são assim. Principalmente os que fez mestrado comigo e fizeram doutorado depois. Não é bem assim, Diogo. É isso, assado, cozinhado, não sei o que. Você disse a mesma coisa do que eu disse. Você só acrescentou as 2 coisinhas. Você não podia ter dito: é isso, Diogo. E mais 2 coisas. Mas eu faço questão de dizer: não é bem assim. Eu faço questão de dizer para uma pessoa que não conhece o Espiritismo: você não tem uma visão mais ampla. Então, senhores, a vulnerabilidade é o começo da mudança. A vulnerabilidade é quando a gente diz repetidas vezes, e o Espiritismo nos ensina isso, que somos espíritos imperfeitos, em estado de evolução, e que temos marcas, tendências, instintos dentro da gente que a gente nem entende. Isso é se vulnerabilizar. É reconhecer. Dito isto, a gente entra em 5 estágios de uma programação mental. Para os terráqueos são 5 estágios. Para a gente vai acrescentar mais alguns, beleza? Vamos lá. Segundo a ciência do cérebro, tudo começa por fatos. Fatos se mudam. A gente muda fatos. Aconteceu. Você volta lá e deixa de acontecer? O seu comportamento, ele é fruto de fatos, mas ele é fruto de muito mais do que fatos. Cada um teve uma história aqui, não teve? Teve.
Tem gente que teve uma família amorosa, afetiva, num plano reencarnatório, falando a nossa linguagem espírita, um plano reencarnatório mais calmo, mais tranquilo, não teve? Teve. Tem gente que tem uma mãe equilibrada, um pai equilibrado, uma família equilibrada, um irmão que é uma alma gêmea. Aí tem um irmão meio descontrolado ali, mas é gente boa também. Tem gente que nasce numa arquitetura familiar, de reencontro de almas. Isso é raro, tá, gente? Não fico com invejinha, não, porque isso é raro. Mas tem gente que nasce na realidade tranquila, não tem? Foram fatos. Tem gente que nasce, parece que foi escolhida a dedo, não foi não? Tem gente que nasce, você diz, Diogo, se eu contar a minha história, você começa a chorar agora. Parece que pai, mãe, irmão, tio, avó, o melhor amigo, tudo foi escolhido a dedo, o chefe, o departamento que você trabalha, parece que foi escolhido a dedo, que tudo é resgate. Não tem? É resgate para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Você estou cansado de ouvir resgate também. Vida rica, não é não? Cheia de fatos. Esses fatos recebem, segundo a neurociência, recebem significado. Não recebem? Eles são significados. Esses significados dão origem a algumas crenças. Essas crenças dão origem a comportamento. E o comportamento dá origem aos resultados da sua vida. O que é que tem a ver com isso, com o Espiritismo? O que é estar inserido dentro do processo reencarnatório? É estar inserido em fatos, e fatos, e fatos, e fatos novamente, fatos mais uma vez. E o que a neurociência diz é que você precisa aprender a significar da maneira mais bonita as suas situações. Aí o Espiritismo diz que a gente tem que ser resignado, não é isso? Você tem que se resignar. E Jesus disse para a gente olhar a vida com amor. Jesus disse para a gente amar os nossos. Jesus disse para a gente ser humilde. Então, quando a gente fala de significar a vida, significar o que a vida te entrega, eu estou falando que o significado que Jesus nos ensinou é um significado muito mais bonito para todas as situações. Faz sentido? Se eu significar como Jesus me ensinou, nos ensinou, as minhas crenças vão ser de amor, as minhas crenças vão ser de afeto, as minhas crenças vão ser de gratidão, de perdão, de abraços, ou minhas crenças vão ser de revolta? E isso vai dar origem ao teu comportamento. É como você responde à vida. Você responde à vida sorrindo, de bom humor, você responde à vida alegre, entusiasmado, ou você responde à vida cabisbaixo, com alguns elementos depressivos, ou você tem instabilidade de emoções. Como é que você está respondendo à vida? Isso dá origem a novos fatos. E a gente vai no ciclo vicioso, às vezes, não vai? De como eu enxergo a vida. E quando eu tive acesso a essa ciência, porque eu passei 10 dias imersos no curso, eu disse, gente, existe um manual de instruções feito há 2019 anos atrás, não foi isso? É um manual de instruções de como significar as coisas de maneira bonita. A gente tem um manual de instruções como olhar o mundo de uma maneira diferente. Ele disse, Jesus foi crucificado, e quando ele é crucificado, ele disse, perdoa, Pai. Eles não sabem o que fazem. Isso é significado ao fato. Isso é saber significar o fato de uma maneira bonita. Isso é ter grandeza de espírito e de evolução suficiente para ser crucificado, ser maltratado, morrer, desencarnar, crucificado, com prego na sua mão, e olhar para o lado, e olhar para todos e diz, Pai, perdoa. E eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa, eles não chegaram a esse nível de evolução.
Pai, perdoa, eu entendo de maneira maior as coisas. Pai, ele não entende ainda, por favor, perdoa eles. É o significado que você dá ao mesmo fato. Se fosse você, se te pegassem, te batessem, te surrassem, te torturassem, te arrastassem para uma cidade e te crucificassem, quase nu. A gente está chegando da Páscoa, não está? Se fizesse isso com você, você teria a grandeza do Espírito para dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou nós estamos olhando para as situações que a gente vive, para os fatos que a vida nos impõe, de uma maneira não tão bonita, da maneira que nos ensinou. Se o nosso comportamento é baseado em fatos e significados e dá origem a crenças, se eu significar como Jesus me ensinou, a minha vida fica melhor, não fica? Fica. Mas nós somos tão orgulhosos e tão vaidosos, a gente ainda é tão endurecido como espíritos, que a gente continua persistindo em tentar resolver essa vida sozinho. Eu vou resolver. Eu sou forte. Eu sou capaz. Na verdade, nós não somos capazes. Sozinhos nós não somos capazes. Com Jesus nós somos capazes. Entendendo os ensinamentos dele, nós somos capazes. Sem eles nós não somos capazes. Não dá. Fica pesado. Fica travado. A gente não consegue enxergar a vida de uma maneira positiva. A gente só consegue enxergar a vida com significados conforme o nosso processo evolutivo, com os nossos preconceitos. Então, olha os fatos que a vida me colocou, e eu não me lembro que os fatos são frutos da minha criação. Você criou os seus fatos. Os fatos não foram impostos a você. Você criou os seus fatos. Fica mais fácil quando a gente olha para isso conforme o Espiritismo, não fica? Aí você vê que pessoas e espíritos que têm uma chance linda de mudar, de se transformar e de resgatar relações, e que não aproveitam tanto assim. Fiz questão de trazer esses 5 estágios porque isso é uma visão micro, na verdade, da nossa vida, mas eu gostei muito daquele item 2 chamado significado, e eu achei que significado tem tudo a ver com Jesus. Ele tentou fazer com que a gente significasse a vida de uma maneira diferente. Ele deu uma mensagem para a gente, entendeu? Está lá a mensagem. E de repente, a gente está na jornada, não está? A gente está na jornada. Mas essa jornada nos confunde, não nos confunde? Porque é tanta coisa que a gente resolve no dia a dia, é tanto trabalho que a gente tem que fazer, são todas coisas que você faz que não te engrandecem, que não empurram para cima. E a gente separa um tempinho, mas um tempinho muito pequeno, para a nossa relação com Deus. Às vezes nossa relação com Deus se resume ao Pai Nosso de manhã, o Pai Nosso de noite, é isso? Veja que desvirtuamento da jornada. O quanto do teu tempo, se eu pegasse as 24 horas, vezes as 30 dias que você tem no mês, se eu misturasse isso, desse uma quantidade de horas, quantos por cento dessas horas são dedicadas a Jesus? Quantos por cento da tua hora é dedicada ao Mestre? Mas não é dedicada a Ele, porque, sinceramente, eu não consigo, e a doutrina também não advoga essa tese, eu não consigo acreditar no Jesus que diz: eu tenho que ser louvado. Eu tenho que ser louvado. Você acredita no Jesus assim? Eu tenho que ser louvado? Imagina, Jesus, o Espírito puro,
se não me louvar, não entra no céu. É assim? Um ateu pode entrar nos reinos dos céus? Não. Isso é mais difícil. É mais difícil porque a jornada vai ser difícil sem Ele. Porque a caminhada vai ser difícil sem Ele. Você vai estar sem apoio. Mas por que a gente acredita no Jesus e que precisa ser louvado, se a gente tem que acreditar no Jesus que precisa ser seguido? Ele só precisa ser seguido. Essa é a nossa jornada. E nessa jornada, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, a lei do amor, pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Nosso amor está restrito ao círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros o são. Jesus era amor puro, mas Jesus não era muito fofinho, não era? Ele era firme, não era? Ele era firme. A gente tem uma casta tão forte de orgulho que a gente delibera, a gente decide, a gente formaliza as nossas decisões de relações. A gente diz, olha, fulano, fulano e fulano são gente boa. Fulano não. Fulano não gosto. Fulano não consigo me relacionar. É difícil porque a gente briga o tempo todo. E eu vou selecionando, não vou? O que é que você está fazendo? É um juiz, não é? É um juiz, você não é bom. Esse aqui é bom. Esse aqui não é muito bom. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom, mais ou menos. Não gostei. Não é isso que a gente faz? Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna. Porque dentro de uma família, aqueles espíritos mais difíceis são colocados à margem, não são? São. Os mais fáceis são colocados no centro, não é isso? Porque são fáceis, são gente boa, não dão problema. Os difíceis, à margem. Mas nós somos tão egoístas que a gente chega a dizer, eu tentei. Eu fiz tudo, Diogo. Eu fiz tudo, desisti. Agora estou vendo minha vida. Foi para isso que você veio? Veio se relacionar com os afeitos? Veio se regozijar com quem já é espírito afim de você? Foi para isso que você veio? Veio simplesmente ser feliz? Foi isso? Diogo, eu estou focado na minha felicidade. Focado na minha felicidade, é isso? Quem foi que disse que a felicidade não é desse mundo? Jesus quis dizer para a gente ser infeliz? Não. Ele só quis te alertar. Ele só quis lhe dizer, meu filho, você está aí para aprender. Você está numa jornada, meu filho. Entenda que onde tem desafio, onde tem problema, é ali o aprendizado. Foi isso que ele quis dizer. Não fuja das infelicidades. Não fuja. Porque você não vai parar de vir antes de você resolver tudo. Não é algumas coisas, é tudo. A gente às vezes cria uma história na cabeça da gente que a gente já fez demais. Não foi? Já fez demais. Porque são 85, 90, 95 anos na tua vida, perto da tua existência. Nada. Mas é nada. Você tem cerca de 2 milhões de anos.
90 anos é pouco. A gente teve a novela na Globo agora, não foi? Minha esposa ficou viciada na novela, porque era bonitinha a história da do espelho, não é isso? Ela vai obrigar a ver, gente. É uma maravilha. Entrar no espelho, voltar do espelho, entrar no espelho, é um negócio massa. Mas o mais interessante é que os espíritos, novela é linda, né? Porque as pessoas ficam boas em 3 anos, não é isso? E a pessoa ficou boa de uma encarnação para outra, não foi? Olha, ela encarnou, é um assassino que mandava matar, não sei o quê. Aí na outra vida, me remedi, estou pronto. Sou bom, sou legal. É rápido assim? Se você conseguir, meu irmão, que lindo. Que lindo. Mas é mais complicado do que isso, não é? Tudo por causa do nosso orgulho. Tudo por causa da nossa forma de significar os fatos. Tudo por causa das nossas defesas naturais, que são nossas crenças. São defesas naturais. Você nega algumas coisas. Eu estou falando algumas coisas aqui e tem gente dizendo, não é bem assim. Não é bem assim. Porque o livro tal, na página tal, segundo tal, não fala isso. Você arrumou um jeito de se acomodar e dizer, eu estou bem. Está tudo certo, estou no caminho. Faço campanha do quilo todo domingo. Venho do centro. Ando que nem uma pessoa diferente, anda assim. Não abraço as pessoas, está tudo certo, tudo resolvido. E quantas passagens dos livros de Chico Xavier tem espíritas que desencarnam e vão parar no umbral, não sabe por quê? Quantas? Inúmeras. Umbral? Passar esse umbral? Eu sou espírita. Pelo amor de Deus, eu não fiz tudo aquilo. Meu Deus, eu dava passe. Meu filho, eu dava passe. Venha buscar que eu dava passe. É a gente, né? É a gente. As nossas relações, elas são recheadas de muito orgulho, de muita vaidade. Por mais que você não seja aquele estereótipo do orgulhoso, do vaidoso, porque a gente criou um estereótipo. O orgulhoso vaidoso é aquele cara que é muito chique, é muito organizado, ele é de nariz para cima, não é isso? Ele é assim, ele criou o estereótipo, não é isso? Esse é orgulhoso? Também é. Mas só esse que é orgulhoso? Tem gente bem boazinha, bem tranquila, bem assim, desse jeito, que fala, a vida é assim mesmo, meu filho, mas vamos continuar. Tem gente que é bem bonzinho e orgulhoso? É também, meu filho. É também. É orgulhoso porque você devia ligar para aquela pessoa que você não liga mais, porque ela não liga para você. Não é isso? A minha mãe tem uma família bem interessante. Você chega para uma tia, papai, irmã e mamãe, você fala, e aí tia, por que a gente não se encontra? Você não liga para mim? E a senhora ligou quantas vezes? Não ligo também não. Que massa, eu não ligava, você não liga, próxima encarnação, né? Entendo de novo, né? Começa tudo agarrado, no meio do nada, de coisa nenhuma, agora vocês se comunicam. Não é isso? A gente é assim, a gente é desse jeito, a gente fica arretadinho, não fica? A gente tem, gostei não. Não gostei do jeito que ela falou. A gente é assim? Não gostei da forma que ela falou comigo. Espírita. Saí da reunião espírita e estava lá, uns 35 espíritas, presidente de centro. Eu estava enxerido porque eu estava na fraternidade espírita de Campanha do Quilo, aí não podia o presidente, não podia o vice, não podia ninguém. Vai lá, deu. Aí eu fui. Aí você sai e vai comer um coffee break. Pai do Senhor, parece uma igreja. Pai do Senhor, não sei o quê. Uma coisa só. Não é bem exatamente o que a gente estava discutindo. É muito mais profundo do que isso. A gente pode ir com outras vertentes do conhecimento. Tal. Se colocar em prática.
fica muito prático, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem que ir por aqui. Não, mas a gente pode ir por aqui, a gente pode ir por aqui. Daqui a pouco não vai ninguém para canto nenhum. Aí eu fui doido e sem juízo nenhum dizer, levantei a mão. Porque o espiritismo tem um negócio. Não tem, Tibério? Diga se não tem. O espiritismo tem um negócio. Um negócio do espiritismo que é interessante. Se você não tiver cabelo branco, papai, você tem um problema grande na reunião, não tem? Tem que ter o cabelo branco. E como eu não tenho, só tenho uma mecha aqui. Eu levantei a mão e disse, eu acho que o espiritismo é incapaz ainda de agregar jovens dentro do centro espírita. Nós temos uma incapacidade crônica dentro dos centros de agregar os jovens. E digo por quê? Porque não tem música, porque não tem teatro no volume suficiente, porque a gente fala de espírito, desobsessão e passe e palestra. Isso chama jovem? O que é que a gente está fazendo? Eu fui para um concílio da igreja episcopal, eu era o único espírita. Quem é espírita? Eu. Quem é católico, tem um bocado, eu vejo todo mundo todo. Um espetáculo concílio. Um espetáculo de organização. 550 pessoas, jovens, a maioria jovem, precisando conhecer Jesus. E acontece de dois meses. Eu estou falando de uma igreja, eu não estou falando de uma religião, não. Eu estou falando de uma igreja. De 2 em 2 meses é 500. Quando a gente fala, Diogo, por favor, você participa da federação? Eu disse, não. Você sabe que existe um acampamento com quantas pessoas? 200. Quantas vezes por ano? Uma. Está fraco, meu filho. É 500 a cada 2 meses ali na igreja. É numa igreja. Estou falando da religião toda, não. É na igreja. Isso é o que, Jesus? Isso é falta de vulnerabilidade. Isso é estudar a doutrina e entender que tem que ter humildade, para entender que pode existir a possibilidade de alguém ter uma ideia melhor no meio da doutrina. Imagine lá fora, senhores. Imagine nas empresas, senhores. Imagine nas famílias que nós estamos conectados com a doutrina. A gente está falando de gente que está conectada, está lutando com a doutrina e ainda esbarra no orgulho. Não esbarra? Você diz, Diogo, e aí? E aí que é bronca, meu amigo. É bronca. Eu só tomo um susto a cada curva que eu dou. É só susto. A gente está fazendo um projeto social no sertão, fiz uma reunião com 32 pessoas, só Jesus tem poder. Só Jesus tem poder, quase não acaba a reunião. Cada um uma briga de ego, uma briga de ideia. Porque a ideia é minha, porque eu estou há 35 anos no sertão, e não sei o quê, eu disse, meu Deus do céu, a gente não vai sair daqui com decisão. Mas você para olhar assim, é muito ego, meu irmão. É muito orgulho. É muita vaidade. Somos nós. Somos nós. E eu não estou falando de gente que está matando, roubando, estuprando. Não estou falando desse, estou falando desse. Eu estou falando de gente que vai no sábado de tarde para um lugar para conversar sobre o sertão. As pessoas estão passando fome. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Se nós não nos vigiarmos, se a gente não acordar para dizer eu sou orgulhoso, eu não lavaria os pés, eu não perdoaria na cruz. Se
começo a reconhecer isso, eu começo a medir meus atos perante as pessoas. Eu começo a medir os meus atos e não o do outro. Porque o maior indicativo do orgulho é a gente começar a medir, pegar uma régua que é a nossa e medir o outro, não é isso? Porque dentro dessa reunião que a gente tentou fazer alguma coisa e conseguiu fazer uma pouca coisa, quem se arretou na reunião? Eu. Eu desisto de vocês. Briga aí, por favor. Isso é o quê? Orgulho. Aí depois eu olhei assim, eu disse, meu irmão, eu olhei no orgulho, vendo orgulho e sendo orgulhoso. Não combina não, vamos lá, vamos levantar aí, gente, bora lá. Vamos conversar. A gente tem que orar e vigiar sempre. Agora tem que estar vulnerável, não tem? Tem que estar vulnerável. Tem que estar vigiando, porque a gente vai escorregar, não vai? A gente vai escorregar. Daqui a pouco vem o Diogo da encarnação passada, não vem? Daqui a pouco vem o que está cravado no perispírito, não vem? Vem, não tem santo, gente. Tem os pontos fora da curva, não tem? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Divaldo Pereira Franco, o Papa Francisco, não é isso? Tem os pontinhos fora da curva, não tem? Tirando os pontos fora da curva, está tudo no mesmo barco, não está? É tudo orgulhoso vaidoso. Tem orgulhoso vaidoso que é eloquente e fala que só a gota, não tem? E tem orgulhoso vaidoso que fica calado na dele, não tem? Porque orgulhoso vaidoso, nem a gota. Você não merece o meu. A gente só olha para o orgulhoso vaidoso que é eloquente, que fala, que expressa que eu sou, não é isso? A gente também é. Então, senhores, a gente está falando de caminhos para nascer de novo. A gente está falando de reencarnação e mais reencarnação. A gente está falando do nosso burilamento. A gente está falando de algumas coisas que a gente tem que, de uma vez por todas, entender que é o nosso foco de vida. Não é trocar o carro, não é ganhar dinheiro, não é passar no vestibular. A gente tem uma sociedade louca, senhores. É todo mundo doido. Os meninos de 12 anos de idade estão entrando para fazer preparação para o Enem. E ele passa 4, 5 anos só estudando Enem na vida dele. O menino não tem tempo para respirar. É só Enem, eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar. Aí ele passa no vestibular, ele deu certo, não é isso? E se não passar no vestibular, você fica triste, não fica? Quem disse que é passar no vestibular o sucesso? Está onde isso? No berço da formação do comportamento do adolescente, ele está dentro de uma escola, passando 12 horas por dia, 14 horas por dia, estudando matemática, português, história, geografia e conhecimentos gerais. Onde ele podia estar na comunidade, fazendo campanha do químico, para a favela, indo para o presídio, indo para o sertão e aprendendo a ser gente e a mudar esse mundo. Para onde é que a gente está direcionando nossas crianças? Para onde? Para os nossos medos, nossos anseios, nossas inseguranças, nossas certezas absolutas, ou para uma vida de causa, de propósito, de impacto? Uma nova geração começou a nascer no ano 2000. E você vê que esses meninos que têm 19 anos, 18 anos hoje, eles olham para a gente com mais amor. A maioria desses meninos. Eu tive uma funcionária agora que com 21 anos deixou uma carreira promissoríssima. Um espetáculo, inteligentíssima, um nível altíssimo. Falava 3 línguas com 21 anos. Uma coisa... Eu disse que minha missão não é trabalhar com consultoria. A minha missão é mudar o mundo.
e eu vou aprender a mudar o mundo e vou voltar para o país. Fui para a Índia, trabalhar na maior ONG de impacto social do mundo. Está lá, trabalhando na Índia, aprendendo a mudar o mundo. Quem é doido é a pessoa que faz concurso público, se torna, né, tem um bom salário e tudo mais, ou ela que vai ainda? Para a sociedade era doida, não? A mãe dela fez o quê? Minha filha, pelo amor de Deus, você tem uma carreira profissional, você vai parar tudo isso. E o espírito de tal dentro está dizendo: eu não quero isso, eu quero mudar o mundo. E a gente diz: não, vai mudar o mundo, é utopia, meu filho. Você não vai mudar o mundo, você tem que dizer sim, você vai mudar o mundo. Para onde é que a gente está direcionando o que a gente está querendo? Para passar no vestibular ou para mudar o mundo? Um não exclui o outro, tá? Não é porque você passou no vestibular que você vai mudar o mundo, meu gente. Mas eu acho que vocês entenderam. A primeira coisa que a gente precisa ter é fé inabalável em Deus. E quase toda palestra eu falo disso aqui. Jesus disse que se a gente tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda, a gente remove uma. Isso é simbólico para vocês? Isso é muito simbólico. O que Jesus quis dizer? Você não tem fé. É porque ele é fofinho, né? Se você tiver, né, ele gosta de metáfora, não gosta? Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você vai remover uma montanha. Então, nenhuma fé do tamanho do grão de mostarda você tem. Aprendamos a ter fé. Uma fé inabalável em Deus. E fé em Deus não é simplesmente dizer que eu acredito nele. Não é dizer, porque a gente tem um jargão que a gente diz: se Deus quiser, não é isso? Deus quer, meu filho. Deus quer. Mas não é dizer: eu acredito nele, estou seguindo ele. É isso fé em Deus? Ter fé em Deus é acreditar inabalavelmente nos seus ensinamentos, nas condições que você tem na vida, na doença que apareceu inesperadamente, naquela perca, uma tragédia na sua família que tem um propósito. É acreditar fielmente que tudo tem um sentido. E que dentro desse sentido, você precisa ter o sentido do amor de Jesus. Então, a fé inabalável em Deus é a primeira coisa para a gente realmente ser Senhor e Mestre. Primeiro, uma relação vertical com Deus. Depois, uma relação horizontal com Deus. Quando no concílio me apresentaram esse conceito, eu disse: isso se complementa a muita coisa do Espiritismo da fé. O Espiritismo diz que fora da caridade não há. E as pessoas começam a dizer para você, quando você está no ambiente dos evangélicos, dos católicos, começam a dizer para você que o espírito troca o lugar do céu. A primeira coisa que ele vai dizer: vocês estão no lugar do céu, vocês pensam que fazendo bem, está salvo. Vocês pensam que vai fazendo aquele negócio que vocês fazem todinho, está salvo. Eu disse: não é isso não. A gente faz o bem porque a gente reconhece que a gente é tão inferior, a gente é tão fraco, que a gente precisa estar envolto a algo muito maior do que a gente, para a gente evoluir. A gente não faz a atitude do bem para ir para o céu. A gente vai para a campanha do quilo, porque na campanha do quilo eu me reabasteço de energia para a boa luta. Experimente, vá para a campanha do quilo. Passe 3 horas com o saco nas costas, pedindo para um abrigo e dizendo para as pessoas mais de 250 vezes na manhã: Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, Jesus te abençoe. A gente não faz porque a gente quer trocar no céu, não. A gente não faz porque a jornada nos transforma. A jornada do bem nos transforma.
e os espíritos do bem têm dificuldade de nos apoiar. Porque é tão atrasada a terra que para entrar, espíritos do bem para entrar é um planejamento estratégico todo. Então, senhores, primeiro uma relação vertical com Deus, depois uma relação horizontal com Deus. Ativismo exagerado, sem sentido, ócio improdutivo, focar na vida dos outros, pode atrasar você, não pode? Cuidado nessa vida. A gente às vezes se torna advogado, juiz, e isso não faz sentido. O maior desafio está na porta. Quando começar a tudo dar certo, comece a ter medo de se afastar de Deus. Porque vai dar tudo tão certo que você não vai precisar mais dele. Cuidado na sua vida. Porque quando está tudo errado, quando a porta está estreita, você se agarra com ele, você agarra? Parece uma ciência isso, não é não? Nada mais importante que sua reforma íntima, nascer de novo. E eu espero que essas provocações que de fato não vêm de mim, vem do escritorado que está aqui, querendo falar algumas coisas para a gente, inclusive para mim. Que a gente tenha acordado alguns corações, algumas almas, aquebrantar alguns orgulhos, algumas vaidades, para que a gente siga na jornada, se reformando, se melhorando, sendo melhor, entendendo que o amor de Jesus é suficiente para a gente seguir na vida, na luta, na boa guerra, na boa reforma. Ele é suficiente para a sua vida. Ele é absolutamente suficiente. Sejam mais humildes, mais simples, mais abertos e principalmente mais vulneráveis. E cada vez mais vulneráveis. Jesus abençoe vocês, Senhor.